que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Deus abençoe a leitura da tua santa palavra. Sendo esse praticamente o último capítulo da carta aos Romanos, certamente o resumo é crucial, é fundamental, pois é um apanhado de todo o conteúdo exposto de uma maneira bem aberta e conclusiva. Assim também fez o poeta Salomão quando escreve os Eclesiastes, fazendo ele um apanhado de todo o seu testemunho, de suas idas e vindas, altos e baixos. Ele chega a dizer que no final procura o pregador achar palavras agradáveis, mas o que vale é o que está escrito, palavras de retidão, que são palavras da verdade. Continua dizendo que a palavra do sábio é como aguilhões fixado, dado pelo mestre da congregação. Algo que, por sua vez, não oferece a menor possibilidade de resistência, porque se trata da palavra de Deus. É claro de que não é uma maneira de você agir com força e nem com violência, pois ela te imobiliza por intermédio da sua consciência. Ela mostra o seu estado de miserabilidade e não te dá condições alguma de tentar reverter o quadro pela sua própria força ou pela sua própria natureza, a não ser, é claro, um arrependimento e não, certamente, um remorso, pois o remorso não leva ninguém a consertar aquilo que certamente já está errado. O arrependimento, o remorso só leva você a achar que a encruzilhada da vida é aquilo que está mais perto da sua força, como uma corda no alto para tirar a sua vida, uma faca em suas mãos, ou alguma coisa dessa natureza. Te leva a concluir de que a melhor forma para se livrar da sua culpa é simplesmente deixando de existir. Mas o arrependimento faz com que, pegamos um exemplo de Pedro, que ao chorar amargamente cai de joelho e recebe o perdão. E também está disposto a aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, porque ele se reconhece como servo e Deus como Senhor. E o senhorio é aquele que tem prioridade sobre a vida daquele que é servo, porque nós como servos já não nos mandamos, não temos vontade própria, estamos sobre a domínio, estamos sobre peculiaridade do nosso Deus, que está sobre a nossa vida, direcionando os nossos passos e nos dando a direção correta em meio às portas que se abrem, mesmo estando fechada, porque Deus é aquele que garante a nossa caminhada, mesmo que ela seja estreita, ainda que pareça que não haver porta, ela faz você passar por intermédio da sua oração e da sua fé, ainda que o fato faz com que você reconhecer que nada existe, que você precisa caminhar. Você vai ter que caminhar, porque infelizmente a sua natureza vai bater de ao contrário daquilo que está acontecendo. Certamente os seus neurônios vai falhar. Sim, porque nós temos todas as informações. Eu posso dizer para os irmãos, de acordo com as informações que aproximadamente 6 milhões de neurônios está me dando aqui, e toda a coordenação do meu corpo está sendo coordenada por ele. E é claro de que isso é fato, e a medicina comprova e a ciência também. Mas eu confesso para os irmãos que, infelizmente, eu vou ser obrigado a ir um pouco mais adiante, onde fatos não está me revelando o que está acontecendo. E por isso, se eu não fizer isso, eu não posso dar um passo maior do que a perna para exercer a minha fé
fé realmente porque eu simplesmente sou alguém que estou me baseado pela lógica, e a lógica é a soma exata de cada coisa, e eu não posso ultrapassar. Eu nunca vou acreditar, irmãos, que 20 mais 20 pode ser 41, porque a lógica me dá esse exemplo. Mas eu vejo quando Jesus pegou 3 pães e 2 peixes e conseguiu multiplicar e fazer com que mais de 5.000 homens pudessem ter a sua fome saciada, e ainda sobra 12 cestos de pão. Mas a lógica não me deixaria acreditar que aquilo poderia acontecer, mas a fé me convenceu de que simplesmente pela fé as coisas sobrenaturais podem acontecer em nossa vida. Mas como é que eu faço para exercer a fé? A cristandade precisa estar entrelaçada em mim. Eu preciso ter um elo forte. Eu preciso desafiar o limite. Eu preciso acreditar em Deus mediante as dificuldades. Eu preciso entender que eu vou caminhar mesmo quando as dificuldades falam que eu não vou caminhar. Eu preciso aceitar de que eu vou vencer mesmo quando tudo dá a entender que são causas perdidas. E é interessante que nós temos uma geração que vai subindo de uma forma galopante de crentes. Já está constatado pela estatística que até pelo ano de 2030, o número de crentes aqui no Brasil vai ser o maior número de crentes do mundo. Interessante que há pouco tempo atrás nós estávamos em 5º ou 4º lugar, perdendo até para os Estados Unidos. Mas o impressionante é, irmãos, que na grande realidade não é a quantidade de crentes que faz a diferença, mas a qualidade dessa geração que está surgindo dia após dia é que precisava fazer a diferença. Não é a qualidade com que vai fazer com que as portas do inferno se fecham, mas a qualidade que você tem de um bom cristão que sabe exercer a sua fé e declarar uma guerra contra o inferno que está se levantando e está ludibriando muitos cristãos nos dias de hoje, fazendo com que o cristão o adore achando que está adorando a Deus. Então o apóstolo Paulo ele faz um resumo de que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto a gente discute coisa supérflua, que não edifica, usamos redes sociais para muitas outras coisas, só não utilizamos para levar a palavra de Deus adiante, nós simplesmente estamos dentro de um conformismo, dentro de um modernismo, onde o cristão ele está sendo reconhecido simplesmente pelo número de igrejas que se abre e pela quantidade de carteira de membro que vai se multiplicando, porque parece não, mas nós somos observados. Paulo fala que a nossa vida é uma carta lida, então você é observado. Mas é interessante de que você não é observado pela fé que você tem, porque a fé faz a diferença. É interessante de que se de repente há um comentário de que em algum lugar a glória de Deus se manifestou e alguma coisa sobrenatural aconteceu, aquilo vai atrair milhares e milhares de crentes para confirmar de que realmente aconteceu, quando na realidade nós não deveríamos nos sentir atraídos por isso. Isso é peculiar nosso. Afinal de contas, é para isso que somos cristãos, para fazer a glória de Deus se manifestar. Mas se um ser humano, o mundo, os ímpios, deveriam se surpreender com o que Deus deveria fazer e não está fazendo. Porque, infelizmente, a ferramenta somos nós. E se a ferramenta está enferrujada, Deus não trabalha. Mas se a ferramenta está em atividade, aí Deus tem condições de trabalhar e fazer alguma coisa. E, irmão, certamente eu quero dizer para os irmãos que Satanás, ele está pegando pesado. O inimigo das nossas almas, ele não para de investir. A todo momento. E em toda ocasião onde ele tem uma brecha, ele aproveita e entra. E a gente espera momento e oportunidade para fazer alguma coisa. A gente espera momento e oportunidade para pregar a palavra. A Bíblia fala que os moradores da terra eles se perturbam pela ausência da palavra de Deus.
E a gente precisa sair daquela questão onde a gente simplesmente se apega às coisas naturais da vida e acha que ser um bom cristão é simplesmente manter o horário, é simplesmente cumprir a rotina de ida e saída da igreja. É essencial, é primordial. Mas a gente tem que entender, irmãos, de que precisa exalar uma diferença, segundo Malaquias capítulo 3, versículo 18. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque o justo vive de fé, o ímpio vive de fato. Existe no nosso consciente, no nosso cérebro, determinados sensores especificados como partículas de luzes que se acendem a partir do momento em que a gente usa o nosso cérebro para determinadas atividades que está relacionado àquilo que pode ser sobrenatural ou até mesmo anormal. O interessante impressionante é que se você tem algum sentido voltado para uma anormalidade, onde as pessoas te caracterizam como um maluco, alguma coisa dessa natureza, é interessante de que o mesmo sensor que você desperta no seu consciente é o mesmo sensor que me leva a despertar quando eu acredito por intermédio da minha fé. Basta eu dizer para você de que, nesse exato momento, eu vejo uma janela no céu se abrindo, uma escada descendo até este lugar, e anjos subindo e descendo, fazendo um intercâmbio entre esta igreja e Deus. Mas o interessante é que, eu vendo ou não, a grande realidade é que está acontecendo, porque o mundo pelo qual a igreja é elevada, no momento em que a igreja se reúne para glorificar a Deus, é exatamente o mundo espiritual. E é impressionante como, na maioria das vezes, a igreja, não digo nós, mas a igreja não se dá conta do que está acontecendo a partir do momento em que o cronômetro se desperta e este culto começa a acontecer. É sobrenatural, é uma coisa tão importante que, se você fizer uma prova de Deus, você vai ver realmente uma diferença de que como você era e como você passou a estar a partir dessas 2 horas que você certamente investiu para glorificar a Deus. Mas isso é a minha fé. E pela fé, é claro, esse sensor acabou de se acionar. Ora, mas é interessante de que agora, pela minha doideira, pela minha maluquice, eu confesso para os irmãos que vejo um homem de branco passando aqui no meio da igreja e que, por intermédio de que, pela minha anormalidade, de repente pode ser que a mesma coisa esteja acontecendo, porque de uma forma ou de outra eu não estou recebendo a informação de quem poderia estar me passando para que eu pudesse ver aquilo que está diante dos meus olhos. Mas aquilo que está diante dos meus olhos, eu não preciso exercer a minha fé e nem tampouco algo que é sobrenatural. Mas o impressionante irmãos, é que pela fé eu tenho a certeza de que, ainda que, muito embora está acontecendo, mas ainda que não estivesse acontecendo, eu tenho a certeza de que, se você se ligar com Deus no propósito de receber algo dele relacionado à sua vida espiritual e não material, eu tenho a certeza de que Deus vai abrir a janela do céu e vai glorificar o nome dele na sua vida por intermédio de uma ação pelo qual ele precisa fazer para que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida. E isso, é claro, independente da sua situação, a minha fé me leva a dizer isso, porque afinal de contas é para isso que sou cristão e é para isso que eu glorifico o nome do Senhor, para que as coisas de Deus venham a sobressair sobre a minha vida. E é claro de que não estou me referindo a nada material. O interessante é de que eu preciso de tantas coisas materiais na minha vida, mas o que vem a ser as coisas materiais se Deus não vem estar nela? O que vem a ser coisas físicas se eu não consigo alcançar um elo entre eu e Deus? Então, vamos tentar direcionar o foco da nossa adoração. É claro de que eu me arriscaria em dizer que, se eu fizer aqui um determinado culto de perguntas, eu creio que cada um levantaria as suas mãos dizendo que está precisando de alguma coisa dentro da sua área física e material. E justificaria eu pelas seguintes palavras, que com toda a minha simplicidade deixaria você neutralizado. Eu te perguntaria o seguinte: porventura,
isso que está faltando na sua vida te impede de glorificar a Deus? Então por que você não glorifica e coloca isso que você precisa nas mãos do Senhor? Porventura esse dinheiro que está faltando para você resolver o teu problema vai te impedir de glorificar a Deus? Se a Bíblia diz que o justo vive da fé, e a fé move montanhas, então, da forma mais simples, sem querer te contrariar, eu perguntaria com toda a minha simplicidade e humildade: o que é que está te impedindo de ver a casa de Deus como um refúgio eterno na sua vida? Porque Davi, sem hipocrisia nenhuma, ele pouco tempo tinha para estar na casa do Senhor, pois ele era um homem de guerra, era um homem que tinha suas mãos sujas de sangue, e tinha a administração de Israel em sua responsabilidade. E poucas vezes tinha ele tempo de estar na casa do Senhor. Mas olha a admiração, olha as palavras daquele camarada, quando ele, já ao chegar no átrio do Senhor, ele: Senhor, como amáveis são os seus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, mas eu encontrei os seus altares. O interessante irmãos, é que o mesmo Deus pelo qual Davi referiu aquelas palavras é o mesmo Deus pelo qual nós estamos aqui sobre os seus cuidados. E a pergunta é: o que é que te impede de falar alguma coisa tão importante para Deus, para que Deus certamente venha manifestar a glória dele na sua vida, se alegrando por intermédio das suas palavras? Porque você pensa que não, mas quando Deus decidiu a destruir aquele povo, quando Moisés sobe na sua presença, e o povo cansado de esperar Moisés, e Moisés nada de voltar, o povo começa a cair na idolatria, pede para Arão fazer especiarias, bezerro com especiarias de ouro e prata, e Deus notifica a Moisés dizendo: vou descer agora e vou destruir todo mundo, não vou deixar um vivo sequer. Moisés olha para Deus e fala assim: o senhor não pode fazer isso. O que é isso, irmão? Como é que você, um ser humano, um mortal, vai dizer para Deus o que ele pode e o que ele não pode fazer? Mas Deus fala assim: não posso? Então vamos lá, cara, me convença. Vou te dar uma oportunidade de tentar me convencer. Me convença que eu não posso fazer isso. E Moisés falou assim: Senhor, o Senhor me levou lá para tirar esse povo, eu tirei, o povo está me acompanhando. O que eles vão dizer, ou o que eu vou dizer, ou como eu vou ficar, se de repente, depois de tudo que nós passamos, e o Senhor destrói esse povo no meio do caminho? Senhor, por mim, não faça isso. Olha só, sabe o que aconteceu? Deus foi convencido pelas palavras de Moisés, que automaticamente abriu o coração e se colocou como intercessor daquele povo, para que aquele povo não viesse ser destruído. Deus falou: tá bom, Moisés, pelas suas palavras, não vou mais destruir não. Ó, tu me convenceu, hein? Irmão, já viu o peso dessa ação? É você conseguir convencer a Deus a entrar na tua guerra, na tua briga, na tua batalha. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar Deus entrar. Eu costumo dizer que o perdão, ele só surge mediante o arrependimento. Não adianta haver perdão se não há arrependimento. E, é claro, não adianta a gente tentar lutar sem Deus entrar na luta. É meio complicado, é meio complexo. Agora, irmãos, se você quer vencer essa luta, se você quer vencer essa batalha,
você tem tudo para vencer, porque você tem Deus na tua vida. Agora, se você quer levar essa vida do jeito que você está levando, aí é por sua conta e risco. Você não pode culpar Deus pelo resultado, porque Deus ficou de fora por você, porque por ele já tinha entrado nessa batalha há muito tempo. Agora, a gente tem costume de deixar Deus de fora, e quando as coisas dão errado, a gente vai culpar Deus, como se Deus fosse culpado. E Deus não é culpado de nada. O interessante é que a gente estabelece uma meta, estabelece o resultado, e mais do que isso, a gente coloca os projetos e entrega na mão de Deus e fala assim: vai ter que ser assim, vai ter que dar certo. Não parou para pensar se é dessa forma que Deus quer que aconteça? Porque Deus sabe surpreender. Quando Jesus sentou com os discípulos, eles foram cear. Então Jesus pegou uma bacia, encheu de água e foi lavar os pés dos discípulos. E quando chegou a vez de lavar os pés de Pedro, o Senhor falou: não, os meus pés o Senhor não vai lavar, não. Em hipótese alguma. Pô, quem sou eu para que o Senhor venha lavar os meus pés? Jesus falou assim: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, cara. O que eu faço hoje, você não entende, mas amanhã você vai entender. Então Pedro falou assim: poxa, Senhor, então lava os pés, aproveita e lava o corpo todo. Então, se é esse o problema, não lava só os pés, não, lava tudo logo de uma vez. Você quer ter comunhão com Deus? Deixa Deus te lavar, deixa Deus te lapidar, deixa Deus lavar o teu coração, deixa Deus limpar o teu coração, deixa Deus tirar tudo que não provém dele e colocar aquilo que provém de Deus, e você vai ver como que vai nascer uma comunhão, um laço, um elo forte entre você e Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.